Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica online da Igreja Quadrangular, da Tamandaré. E hoje na lição de número 8 nós vamos ouvir falar de uma personagem que não aparece o nome dela, mas sim a sua nacionalidade. Era a mulher sunamita. A sunamita. Vocês já ouviram falar dela? O que vocês sabem? Bom, se ela é reconhecida pelo lugar onde ela vivia, vamos falar um pouquinho deste lugar. Ela era da cidade de Sunem, e a cidade de Sunem era próximo ao vale de Jezreel, que também era próximo ao Monte Carmelo. No vale de Jezreel aconteceram várias batalhas entre os filisteus e os israelitas, inclusive aquela contra o rei Saul. E no Monte Carmelo também o profeta Elias derrotou os profetas de Baal, certo? E esse vale de Jezreel era um local onde tinha muita prosperidade agrícola, onde tudo que se plantava dava, que era realmente um lugar próspero e importante para a cidade de Sunem e toda a região. E o Monte Carmelo era o lugar onde o profeta Elias, aquele que sucedeu a Eliseu, onde o profeta Eliseu, aquele que sucedeu ao profeta Elias, ia buscar a Deus. Então ele vinha lá do Reino Norte e passava pela cidade de Sunem para atravessar o vale de Jezreel e chegar até o Monte Carmelo, onde ele tinha sua intimidade com Deus, onde ele buscava a orientação e a direção divina. E toda vez que ele passava, então, ele passava próximo da casa da sunamita, que observava o profeta passar por ali, então. Pra gente conversar um pouco mais sobre a sunamita nessa lição de número 7, eu vou tirar aqui o meu... abaixar aqui um pouquinho o meu turbante e falar com vocês então. O título da nossa lição é A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Então, nós já podemos supor que a nossa personagem era uma mulher de fé. A síntese da lição diz: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Bondade e generosidade. Então, uma mulher de fé, uma mulher de bondade e generosidade. Eu já vou adiantar algumas das características da sunamita para vocês. Opa, caiu a minha caneta. Então, aqui nós podemos ver que ela tinha bondade, generosidade. Nós vamos perceber que ela vai ter discernimento, ela vai ter sabedoria, ela será uma mulher hospitaleira, ela tem hospitalidade, fé, sensibilidade e humildade. Bondade, generosidade, discernimento, sabedoria, hospitalidade, fé, sensibilidade e humildade. Quantas características para uma mulher assim quase que anônima, né? Porque nem o nome dela não aparece. Mas o exemplo que ela deixa está para nós hoje, nessa semana, para nortear a nossa vida, para nos trazer mais próximo da vontade de Deus, sem dúvida alguma. Primeira coisa que chama atenção na história da sunamita é que ela reconheceu um homem de Deus. Em 2 Reis 4:9, diz assim, peraí um pouquinho que eu estou muito longe do 9. Olha, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ela reconheceu a santidade de Elias. E como que ela conseguiu reconhecer a santidade de Elias? Isso também nos faz pensar, né? E antes mesmo de ela dizer isso, eu quero ressaltar que ela já havia convidado o profeta para se alimentar. Ela, sempre que ele passava, ela oferecia pão para ele. Então, quando ele ia ao Monte Carmelo, era uma viagem bastante longa. E veja bem, da casa da sunamita até o Monte Carmelo já tinha 24 quilômetros. Então, da cidade de onde ele vinha, lá do Reino Norte, de Samaria, tinha muito mais quilômetros. Então, ele chegava em Sunem já exausto. Então, era um lugar estratégico para ele descansar. E ela, então, proporcionava isso, oferecendo alimento ao profeta, mostrando a sua bondade, a sua generosidade. E quando ela fala ao seu marido que reconheceu, que observou que Eliseu, eu sempre troco esses dois nomes, que Eliseu era um homem santo, ela mostrou discernimento. E certamente Eliseu conseguiu expressar essa santidade através da convivência com ela.
Que nós também possamos, como profetas de Deus no tempo de hoje, porque hoje nós podemos ler a palavra para alguém, nós podemos falar a palavra para alguém, nós podemos transmitir a palavra para alguém, e somos nós, os profetas de Deus, no tempo de hoje. Que nós possamos expressar também a santidade de Deus, a vida de Deus, convivendo com as pessoas que nos cercam, né? Muito bem. Então ela... reconhecendo que Eliseu era um homem de Deus, ela faz um pedido ao seu marido logo em seguida do versículo 9, em 2 Reis 4, 9 e 10, ela diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma candeeira e lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo. Então, ela também aqui mostra uma outra característica. Nós já falamos de bondade, generosidade, discernimento. Agora, quando ela conversa com o marido e pede para construir este quartinho, ela mostra sabedoria, porque ela resolve isso, mas dialoga com seu marido. E ela usa argumentos, né? Reconheceu que ele era um homem de Deus, um homem santo, e também foi sábia quando ela dá, né, as orientações com tijolos lá em cima, colocar isso, colocar aquilo, né? Uma mulher sábia e que reverenciou o seu marido, né? Que tomou ela pediu, né? Ela pediu a concessão dele, né? Então, a sua opinião, né? A sua bênção. Então, ela não decidiu sozinha, ela teve a ideia, mas submeteu a ideia dela ao seu marido, mostrando sabedoria, certo? Então ela reconheceu o homem de Deus e com isso mostrou o seu discernimento e a sua sabedoria. Muito bem. Ela fez isso e Eliseu aceitou. Então, seguidamente, ele passava por ali tanto na ida ao Monte Carmelo quanto na volta do Monte Carmelo. E o profeta, então, desfrutando desse lugar, que era um lugar de descanso, um lugar onde ele também podia, ali da janela dele, ver o Monte Carmelo, ver o Vale de Jezreel, né? Ele quis retribuir. O profeta, ele quis retribuir e falou com ela, e pediu que o seu moço, Geazi, porque o profeta sempre tinha um aprendiz junto com ele, no caso de Eliseu era Geazi, no caso de Elias era o próprio Eliseu, que era aprendiz de Elias, e agora então Eliseu tinha Geazi. Então o moço do profeta, que era Geazi, mandou chamar a sunamita, e a sunamita veio e ele disse: o que nós podemos fazer por você? E aí ele oferece, o que ele pode, se ela quer que ele interceda sobre alguma coisa com o rei ou com o chefe do exército. Então, com essas intercessões possíveis que ele poderia fazer a favor dela, ele estava oferecendo segurança, ele estava oferecendo um favor, ele estava oferecendo, quem sabe, uma posição social, né? Mas tudo isso não foi levado em conta pela sunamita. A resposta dela ao profeta mostra a sua humildade. Quando ela diz: eu habito no meio do meu povo, ela quer dizer: eu estou no meio da minha gente, eu não preciso de nada. Eu estou próximo dos meus familiares, eu estou em casa, eu não preciso de nada, tá? Só que isso também, o que vai acontecer com ela, nos mostra a seguinte verdade: nós nunca ganhamos de Deus no dar. Ela foi bondosa, ela foi generosa, ela ofereceu hospitalidade ao profeta, alimento, enfim. Mas isso não ficou sem retribuição, ela fez sem interesse algum, tanto é que quando ele oferece coisas para ela, favor, posição, segurança, intercessão, enfim, ela diz: eu tô bem aqui, eu habito no meio do meu povo, tá tudo dominado, né? Mas Deus, ele é muito mais abundante em bondade, em hospitalidade, em generosidade do que a sunamita, do que qualquer um de nós. E ele então conversa com o seu servo e diz: o que será que nós poderíamos fazer por ela? E Geazi, então o servo, o moço de Eliseu, diz assim: ela é uma mulher sem filhos. E naquela época, ser uma mulher sem filhos, irmãos, era ser uma mulher sem valor, porque não dava continuidade ao nome do seu marido, à família, ao sobrenome do seu marido. E isso, a lei, inclusive, judaica, permitia que o marido se divorciasse de uma mulher que não lhe desse filhos. Não era o caso da sunamita, porque, por certo, ela vivia bem com seu marido, né? Então, por isso ela nem pediu isso, ela estava de boa, né?
E então aconteceu isso. Ele chamou a sunamita e disse para a sunamita que no prazo de 1 ano ela teria um filho. Ela até disse assim: olha, não brinca comigo, não mente para tua serva. Mas ele disse que isso aconteceria e realmente aconteceu. Depois de 1 ano, aconteceu que ela teve um menino, deu à luz a um menino. Esse menino cresceu, né? Foi amamentado, cuidado por ela, foi educado pelo seu pai, pela sua mãe, e ele era a alegria da casa, por certo, né? Muito bem, com isso nós vimos então que ela foi boa, que ela foi generosa, que ela teve discernimento, que ela teve sabedoria, que ela deu hospitalidade ao profeta, que ela foi humilde, né? Mas aconteceu algo na vida dela inesperado. Deus deu essa bênção, mas também permitiu que ela passasse por uma provação. O menino, certa vez, já era grande e foi ao encontro do seu pai nos campos. E quando ele chegou lá, ele começou a reclamar pro pai dele de muita dor na cabeça, dor na cabeça, dor na cabeça. Então o pai enviou para sua mãe, disse a um dos seus servos: leve o menino até a sua mãe. E quando ele chegou para sua mãe, ele estava muito debilitado e acabou morrendo no joelho de sua mãe. Quando a sunamita viu o seu filho com a sua vida se indo em seus braços, ela o colocou no quarto do profeta, na cama do profeta, e pediu ao seu marido que lhe desse um jumento, que lhe desse provisão para ela ir até o profeta, ir até o Monte Carmelo. E isso dava uns 24 quilômetros de viagem, que era bastante naquela época também, porque, né, em cima de um jumentinho. E ela foi. E no caminho, quando ela estava indo, Eliseu a avistou de longe e mandou Geazi ir ao encontro dela, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ela. O profeta, ele é totalmente sujeito ao Espírito de Deus, à vontade de Deus. Ele não descobriu, ele não adivinhou o que estava acontecendo com a mulher sunamita e por que ela estava indo ao encontro dele. Enviou então Geazi. E Geazi, ao chegar perto dela, disse: oi, como você está? Como está seu marido? Como está seu filho? E aqui nós vemos de novo uma característica muito forte da sunamita sendo expressada quando ela responde a Geazi: está tudo bem. Gente, não estava nada bem, mas pela fé, pela força daquela mulher, pela sabedoria daquela mulher, ela diz para Geazi: está tudo bem. Isso está registrado em 2 Reis 4:26. Ela diz assim: corra ao seu encontro, era Eliseu dizendo para Geazi, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E quando ela chegou diante do homem de Deus, aí ela se prostrou diante dele, chorou, né? Se prostrou diante dos seus pés, e ele então conversa com ela, e aí fica sabendo do que aconteceu, e manda Geazi, diz para Geazi ir com seu bordão, com seu cajado, e tocar o menino. Geazi vai. Só que ela tinha algo, ela tinha assim uma certeza de que a bênção estava com o homem de Deus, e ela disse: se tu não fores, eu não irei. Se ficares, eu não irei. Então aqui também ela teve mais uma vez o discernimento de entender que era ele que tinha que ir até lá. E Eliseu então foi. E quando ele chegou lá, o menino estava morto sobre a sua cama no seu quarto. O que Eliseu faz? Eliseu também nos dá algumas lições. Ele entra no quarto e fecha a porta. Poderíamos cantar agora a tua presença. Entre no quarto e fecha a porta. Mas Deus também falou através de Jesus, né, que nós deveríamos, quando orássemos, entrássemos no nosso quarto e fechássemos a porta, e o nosso Pai que vê em secreto nos abençoaria. Então, Eliseu já fez aquilo que Jesus mais tarde vem também nos ensinar, e aquilo que nós devemos fazer, né? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. E foi o que Eliseu fez. Ele fechou a porta, ele orou. Depois de orar, ele se deitou sobre o menino e ficou algum tempo sobre o menino, o corpo todo estendido sobre o menino. E isso nos faz pensar o seguinte: a própria palavra diz que o corpo do menino foi sendo aquecido pelo corpo de Eliseu. Então o calor humano estava ali para trazer vida ao menino. E aí nós também podemos pensar um pouco em pessoas que, quem sabe, estão mortas espiritualmente, pessoas que talvez se afastaram do caminho de Deus. Elas precisam do calor humano, elas precisam do contato, do nosso contato físico, para trazer vida, para trazer a ressurreição, para trazer de volta a vida. E Eliseu fez isso.
E depois ele se levantou de novo e andava para um lado e para o outro. Então, quer dizer, ele estava numa batalha, sabe? Numa batalha. E novamente se deitou sobre o menino. E então aconteceu que o menino espirrou 7 vezes. E aí essa coisa do... E veio a viver. E essa coisa do menino espirrar 7 vezes faz a gente pensar o que isso significa. Mas o espirro, ele coloca para fora aquilo que pode estar nos incomodando. Então, vírus, bactérias, enfim. Então, o menino talvez possa ter tido uma insolação, um problema em sua cabeça por conta do calor, e ele espirrando, então ele coloca para fora isso e volta à vida. Existem, então, alguns sintomas que fazem com que, quem sabe, um novo convertido coloque para fora as coisas que o incomodam, as coisas que levam à morte. E nós precisamos reconhecer estes sons, estes sintomas e agradecer a Deus pelo retorno da vida. E o menino, então, depois de espirrar 7 vezes, ele abriu os olhos. E Eliseu mandou chamar a sunamita e disse a ela: mulher, pegue o seu filho. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, porque Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele retorna a vida. E nós que temos a vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos aprender com o profeta Eliseu e buscar aquele que nos deu a vida, aquele que é o dono de tudo, para resolver as nossas questões, as nossas provações. A sunamita soube a quem buscar. Ela não buscou um curandeiro, ela não buscou, quem sabe, alguém que tivesse plantas medicinais em sua volta, não, ela buscou o homem de Deus. Então, com isso, era a forma que ela tinha de buscar a Deus. Hoje, nós podemos sim contar com o conselho, com o apoio, com a oração da pastora, com a oração de obreiros da nossa igreja, mas nós podemos chegar diante do nosso Deus e falar com Ele, e orar com Ele, né? E pedir a Ele a direção, a graça, enfim, o milagre. E nós podemos crer que Deus opera os mesmos milagres que operou através da vida de Eliseu. Se você leu todo o capítulo 4, você vai ver que ele também fez outros milagres nesse capítulo, como a ressurreição, como a multiplicação do azeite da viúva, como a multiplicação dos pães, enfim, como a transformação de uma comida venenosa numa comida boa, saudável. Tantas coisas, tantos feitos o nosso Deus nos deixou registrado em sua palavra para que a nossa fé se fortaleça mais e mais. Então, eu creio que a sunamita, que tinha praticamente, ela era uma mulher estéril realmente, né? Não tem aqui essa palavra, mas o fato de ela não ter filhos era justamente por isso, porque uma família sempre queria procriar, né? Era muito comum, não tinha essa coisa de hoje em dia tem casais que não têm filhos, tem casais que têm poucos filhos. Lá, o normal, o exigido pela sociedade, inclusive, era a existência de filhos, e o quanto mais, melhor. E ela, então, não tinha, então talvez ela fosse realmente estéril. E olhava a fertilidade do Vale de Jezreel, e olhava o profeta que passava, e talvez ela tenha visto inconscientemente no profeta a fertilidade que ela precisava. E ela, que não esperava isso, ela recebeu de Deus a vida do seu filho. Então, era o mesmo Deus que deu, foi o Deus a quem ela recorreu. Quem é o Deus que te dá vida? Quem é o Deus que te dá o emprego? Quem é o Deus que te dá a tua família? Qualquer necessidade que tu tenha nessas áreas ou em áreas quaisquer, saiba a quem recorrer. Recorra ao Deus de Israel. Recorra ao Deus de Eliseu. Recorra ao Deus da sunamita. Recorra ao meu Deus. Recorra ao teu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor de todo o universo. E Ele com certeza fará grandes milagres na tua vida e através da tua vida. Então eu quero retomar aqui o fato de que Deus sempre vai ganhar de nós no dar, ou seja, nós nunca ganharemos de Deus no dar. E na nossa revista, na página 58, tem mais um exemplo da bondade de Deus, da generosidade, da retribuição de Deus à bondade da mulher sunamita. Em outro momento, então, Eliseu advertiu a sunamita que se retirasse de Israel e que fosse peregrinar onde pudesse, porque Deus, o Senhor, Ele iria trazer um tempo de fome, né, por 7 anos naquela terra. E então ele demonstrou generosidade à sunamita, avisando isso para a preservação da sua vida, que saísse dali. E ela então
foi ela, o seu marido e o seu filho para outra cidade. Né? Ao fim de 7 anos, ela retornou para sua casa, para a cidade de Sunem, e quando ela retornou, a sua casa e as suas terras estavam tomadas por outras pessoas, já não estavam à sua disposição, e ela então precisou se dirigir ao rei e dizer a situação dela, né? E quando ela procurou o rei foi informado de que ela era a mulher a quem o profeta, que recebia o profeta Eliseu em sua casa, a quem o profeta tinha dado um filho, a quem o profeta também fez ressuscitar esse filho, né? E então, quando o monarca ficou sabendo quem ela era, né, ordenou que as suas terras e a renda das suas terras fossem devolvidas àquela família. E essa bênção também foi resultado de uma atitude generosa que aquela mulher tinha tido para com o homem de Deus. Então, outro exemplo glorioso da mulher sunamita é a generosidade para com os homens de Deus. Que sejamos generosos para com os nossos líderes, independente de retribuição, sendo porque temos que ser, sendo porque reconhecemos que eles são homens de Deus, porque temos discernimento, porque temos sensibilidade, porque temos obediência ao nosso Deus. Então, quantos exemplos maravilhosos numa historinha assim, ó, desse tamanhinho no capítulo 4 de 2 Reis, não é verdade? Vamos retomar. Ela reconheceu o homem de Deus. Discernimento. Ela teve humildade, eu não preciso de nada, eu habito com o meu povo. Viver na sua família, viver no meio dos seus parentes, da sua família, dos seus conterrâneos. Ela já era feliz. Mesmo com esse problema de não ter filhos, ela nem encarou aquilo como um problema. E Deus, ele não ficou satisfeito em não retribuir aquela mulher, e usando o profeta, abençoou aquela mulher, dando a ela um filho. Apesar de ter dado a bênção, Deus permitiu que ela passasse por uma provação, por uma tribulação, a morte do seu filho. E no meio da sua tribulação, a sunamita também demonstrou a sua fé quando disse: está tudo bem. Você poderia dizer isso na situação da sunamita? Que mulher de fé! Que exemplo glorioso, não é verdade? E mais uma vez ela tem discernimento quando ela chega ao profeta e diz: se não fores, se ficares, eu não irei. Eu quero a companhia do homem de Deus. De uma forma, ela está dizendo: eu quero Deus lá na minha casa. E então ela demonstrou tudo isso: bondade, generosidade, discernimento, sabedoria quando falou com seu marido, hospitalidade quando ela ofereceu construir uma casa para, um quarto para Eliseu ficar, fé quando passou pela tribulação, e sensibilidade e humildade. Que aprendamos com ela e que aprendamos também com Eliseu, como homens e mulheres de Deus que somos hoje na nossa sociedade, na nossa casa. Que possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar, interceder, oferecer calor humano para trazer vida. O calor humano de Eliseu trouxe vida de novo. Que sejamos assim, que tenhamos um coração aquecido para aquecer outros corações. Que nós venhamos a lutar espiritualmente, orar e estar sempre à disposição para trazer vida. Confiando, claro, sempre na atuação do poder de Deus através de nós. Nunca ganhamos de Deus em dar. Que sejamos generosos e naturalmente Deus nos retribui de formas impensadas, assim como a sunamita não esperava. Ela recebeu a bênção de Deus e aí, quando ela precisou, ela também soube a quem recorrer e foi atendida. Que possamos aprender muito sobre isso, que a sua vida seja uma vida de fé, que expresse a santidade de Deus no convívio com as pessoas, que você seja generoso, bondoso, que tenha fé, que Deus te dê discernimento, que sejamos hospitaleiros, humildes e sensíveis à vontade de Deus. Um grande abraço.